Mais uma vez, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Nós estamos, então, gravando a nossa aula, que nós vamos começar falando sobre a igreja que Cristo edificou, ok? Serão vários assuntos, mas tudo dentro desse mesmo tema, sobre a igreja. Então, a gente vai tentar não sair desse assunto, desse tema, hoje, sendo que nós temos 4 aulas para a gente poder estudar. Então, já está aí gravando, a gente vai poder aproveitar depois, rever a aula também. Deixa eu compartilhar com vocês a minha tela, para a gente poder dar seguimento também. Vocês estão vendo essa tela? Está tudo normal? Estão vendo? Faz um joinha na tela aí para mim, se todo mundo está vendo. Está tudo tranquilo. Ótimo. Então, nós temos aí a primeira lição, né? A igreja na Bíblia, a necessidade de restauração. É interessante falar sobre restauração. Alguém precisa restaurar alguma coisa na vida aí? Levanta a mão. Jorge, só uma mão, Jorge, nada de duas. Né? Então, significa que a gente tem muita coisa para restaurar, é verdade, né? Tem gente aí procurando restaurar um pouquinho, né, a face, né, dar uma esticadinha, né? O outro dá uma restaurada no corpo, dá uma né, esticada, uma endurecida aí no corpo. Outros precisam fazer outras coisas. E restauração sempre é necessário para nos motivar para fazer alguma coisa, tá? E é necessário para que a gente volte a fazer, ou melhor, para que aquilo fique mais bonito, vamos dizer assim, né? Ok. Essa ideia sobre restauração, deixa eu ler aqui junto com vocês. O que é restauração? Olha só. Obras de arte, edifícios históricos, carros antigos. O Paulo trabalha com carro, né? De fato, quase todas as coisas materiais sofrem ao longo dos anos com os abusos e maus tratos dos homens. Isso é normal. Quando se trata de coisas valiosas ou únicas, os homens tentam restaurá-las ao seu brilho original e preservá-las. É normal, né? O homem gosta das coisas bem cuidadas. Então, uma ciência toda foi desenvolvida para a restauração desses prédios e objetos em estimação. Então, a igreja de Jesus sofreu ao longo dos tempos pelo abuso de maus tratos dos falsos mestres, mas há como restaurá-la a seu brilho original. Que coisa mais valiosa do que a igreja de Cristo existe, restaurando essa igreja preciosa ao seu brilho original, é um alvo digno de todo esforço. Este manual nos ajudará a dar o início à restauração da igreja do Senhor em qualquer comunidade. E é interessante a gente pensar a respeito disso. Por quê? Porque todos nós queremos sempre o melhor. E aí, imagina só, você, quando compra algo que é original, você não vai fazer o máximo possível para cuidar dessa peça, né? Para que ela se mantenha original? Então, quem foi o criador dela é quem retém o quê? O direito, né, da criação dela. Agora, imagina se você vai e acrescenta algo diferente nesse objeto. Por exemplo, o Paulo, que trabalha com carro, vai lá e acrescenta uma peça diferente nesse carro. Ele é original ou não? Já deixou de ser original. Agora, esse carro, ele deixa até mesmo de ser chamado que é o dono dele que criou. Por quê? Praticamente agora ele toma um outro nome. Por quê? Quem mudou esse carro e acrescentou algo diferente
tem o domínio desse nome. Por quê? Porque criou algo diferente em cima daquilo que era original. Então, já perdeu a origem. Então, é assim que acontece com a igreja? Também. É a mesma ideia, para a gente entender que assim funciona. Outra ideia. Acredito que muitos aqui gostam, não sei, talvez tenham homens aí que gostam de mexer com culinária, né? Se alguém gosta de mexer com culinária como eu, né, vocês vão levantar a mãozinha e vão concordar. Imagina só Gosto de fazer você... um bom churrasco. Ah lá, ó, tá vendo? Ah, Paulo, eu preciso ir aí para Santa Catarina, viu? Opa! Aí vai comer costelão. Ai, que beleza, que beleza. Olha só, Aí, imagina só se eu for criar um bolo. E aí, então, eu crio a receita desse bolo. E aí eu entrego na mão do Paulo. Paulo, faz essa receita. Essa receita é original minha. Mas se o Paulo, por acaso, falar assim, poxa, cara, essa receita é sua, mas eu prefiro que, ao invés de usar leite, eu vou usar suco de laranja para fazer esse bolo. Ela é original ou não? Ela deixou de ser original ou não? Deixou, não deixou? Por quê? Agora ela já não é mais a minha receita, é a receita do Paulo. Então, é assim que funciona com relação ao que é original. Se você mudar alguma coisa dela, o que vai acontecer? Perde a originalidade. Ezequias, quer falar? Pode falar, Ezequias. Ezequias está com a mãozinha levantada aí, ó. Fica à vontade se quiser falar, tá? Se não, toca na mãozinha de novo que ela desliga, se você não for falar alguma coisa. Ok, ótimo. Então, entenderam que manter o que é original é necessário? Por quê? Perde quem é o autor dele. Se você mexer naquilo que é original, perde. O autor não é mais ele, né? Então, quando a gente fala sobre a igreja de Cristo, né, que Cristo edificou, quem é o dono dela? Quem edificou ela? Foi Cristo. Então, espera aí. Se foi ele quem edificou, eu não posso mudar nada naquilo que ele fez. Mas se eu mudar alguma coisa naquilo que ele fez, deixa de ser dele. Aí passa a ser de quem? De outra pessoa. Vocês vão concordar comigo. Há várias religiões. Todas elas seguem o mesmo padrão? Segue a mesma originalidade? A mesma essência? Ou talvez a gente possa dizer assim, tem o mesmo Deus? Tem. Só tem um Deus só. Todas elas vão falar, não, só existe um Deus. Mas e quando fala sobre a instrução? Sobre os mandamentos que Cristo deixou? Ou sobre a doutrina que ele trouxe? Será que é a mesma doutrina ou não? Cada uma ensina diferente? Vocês vão concordar que sim, não é? Então, o que acontece com isso? Deixa de ser original. E quando nós mexemos naquilo que é original, perde-se a originalidade e deixa de ser o quê? A igreja que Cristo edificou. Esse é o grande problema que vem desde o primeiro século e Cristo e os apóstolos vêm buscando manter o que é original. E nós vamos fazer o quê? A mesma coisa. Nós não podemos mudar aquilo que é original, porque passa a ser de outra pessoa se eu começar a mudar. Aí vai ser a igreja do Jorge, a igreja do Paulo, a igreja do Caco, do David. Cada um vai criar a sua, com maneiras diferentes, com doutrinas diferentes. Aí é que nós não temos permissão para poder fazer isso. Deus não nos dá permissão para isso. Mas ok, vamos lá, vamos passar um pouquinho para frente aí. Olha só. A Bíblia nos apresenta uma série de informações baseadas nas quais podemos entender a natureza da igreja, suas características,
sua forma, seu culto e como ela deve funcionar. Vocês concordam que existe um parâmetro para ser seguido ou não? Ok. Tem que ter alguma coisa, um parâmetro, porque senão a gente começa a criar algo diferente. Então, a gente está seguindo algo que é criado por Cristo. Então, vamos seguir o que ele colocou, não é? Então, vamos lá. Definição e propósito. As suas características. Vamos ver um pouquinho. Primeiro, edificada por quem? Por Jesus, e não por homens. Mas por que a gente fala isso, né? Por que por Jesus? Lembra que quem morreu pela igreja? Quem morreu para nos dar a salvação? Fui eu? Foi o Paulo? Foi o Jorge? Não. Então, espera aí. Quem edificou a igreja é quem morreu. Quem edificou é quem trouxe um novo mandamento. Porque se ele não tivesse trazido a igreja e o novo mandamento, nós estaríamos onde? Em que ponto? Não estaríamos lá guardando as instruções de Moisés ou do Velho Testamento? Estaríamos. Seríamos seguidores do Velho Testamento ainda. Mas não, Cristo veio e trouxe nova lei. Ele trouxe novo mandamento, ele trouxe nova instrução. Eu até vou colocar para vocês algo interessante. Quando se fala no Velho Testamento, mandamento tem mas mandamento tem peso como lei no Velho Testamento. Lá o Velho Testamento de Moisés, vamos colocar assim, que talvez seja mais fácil para entender. Quando a gente pega o Velho Testamento e a gente fala que o Velho Testamento, ou o mandamento do Velho Testamento, é como lei. Por que como lei? No passado, se você fizesse algo errado, você, na hora, era julgado. Estou certo ou estou errado? Se você traiu a esposa, o que vai acontecer? Você vai ser julgado na hora. A palavra já julga, o judeu já é julgado. Ah, você matou, o que vai acontecer com você? Vai morrer também, não vai matar, mas vai morrer. Né? Então, tudo tem a consequência no ato. Isso, então, é lei. Lei. Ela vem e julga. Agora, quando Cristo veio, olha como que é interessante. O mandamento de Cristo, a gente pode dizer que ela é como instrução. Não que não seja lei, não é isso. Mas só para a gente entender que, quando Cristo trouxe para nós esse novo mandamento, ele torna-se para nós como instrução. Por quê? Se o Paulo errar hoje, ele é condenado? Ou não? Paulo, você mentiu hoje. Amanhã você tem condições de você se arrepender ou não? Sim, tem. Então, o que é que Cristo está trazendo? Algo diferente, não igual. Porque aquilo que a gente tinha no passado, depois a gente pode até ver um pouco mais, mas Velho Testamento é sombra daquilo que viria, que é perfeito. O que é perfeito veio com Cristo. É por isso que, então, ele trouxe a igreja dele, trouxe agora a família dele, ele vai apresentar a Deus a família. Então, por isso que quem edificou a igreja foi Cristo, não foi homens. Então, vamos lá, Mateus capítulo 16, abram lá. Mateus capítulo 16, versículo 13 até o 19. Jorge, você pode ler para nós? Sim. Ok, irmão. Professor, vou ler aqui Mateus 16, 13 ao 18, é isso? 16, 13 ao 19. Ok. Diz assim: chegando Jesus,
As partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Amém, amém. Olha como que é interessante. São vários pontos aqui para a gente poder estudar. Mas o ponto principal para nós é que aqui deixa claro quem edificou a igreja, que é o que a gente precisa saber, né? Então, olha só. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra, que essa pedra é Jesus e não Pedro, tá? Edificarei o quê? A minha igreja, não a igreja de Pedro, mas a minha igreja, ok? Cadê? Traga aí, por favor. Lucy, o som está ligado, eu estou ouvindo alguém falar aí. Alguém está falando com a gente aqui ou não? Qualquer coisa, você... Desculpa aí. Ah, ok. Qualquer coisa, pode desligar o som, tá? Que aí vocês ficam Ok. tranquilas também, para poderem falar aí desse lado. Então, aqui a gente viu bem claro, declarando para nós quem foi que edificou a igreja. Cristo, não foi outro. Então, vamos lá. Seguindo um pouco mais à frente, diz assim, Mateus 16, 13, né? A gente já leu praticamente ele, né? E já deixou clarinho aqui. É que essa próxima aqui já mostrou. Então, Jesus é o quê? Na igreja. Jesus é o alicerce. E a igreja de Jesus não foi formulada por ninguém, além dele mesmo. É Cristo quem edifica, é Cristo quem trouxe ela, né? Agora, imagina se eu trouxesse a minha igreja. Como vocês acham que a minha igreja seria? Né? Bom, primeiramente, a minha igreja teria, ao invés de ceia, teria churrasco. Né? Imagina, né? Um churrasquinho todo domingo, uma coisa gostosa, né? Bacaninha. Tá vendo? Imagina se o Jorge Nunes fosse fazer, edificar a igreja dele. Como seria? Né? Talvez ele falaria assim, olha, ao invés do pão da ceia, vamos fazer um bolinho, né? Alguma coisa mais gostosa, deliciosa e tal. É isso aí, cada um vai querer fazer a sua. Né? Mas aí é que está. A igreja, ela foi edificada por alguém que não fomos nós. Então, nós não temos direito de mexer naquilo que é original. Não é? Então, olha só, nós temos mais alguns pontos interessantes para ver. Então, olha só, segundo aqui, para a gente. A igreja é o corpo dele. Bom, como é que a igreja é o corpo? Né? Olha só, Efésios, capítulo 1, versículo 22 e 23, vai falar um pouquinho. Vamos lá. É a carta aos Efésios. Efésios, capítulo 1, versículo 22 e 23. Abram lá. Efésios são as cartas, tá? Coríntios, Gálatas, Efésios. Efésios é uma carta linda para se estudar. Tanto é que eu estou estudando ela com a congregação aqui no período no domingo de manhã, 9h da manhã. Nós já estamos na fase onde estamos falando sobre a família abençoada com toda sorte de bênçãos. Então, vamos lá. Efésios, capítulo 1, versículo 22 e 23, vai dizer o quê? Paulo, você pode ler para nós? Habilita o som aí. 22, né? 22 e 23.
Isso. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Ótimo. O que é que a gente pode dizer aqui, né, sobre esses detalhes dessas frases aqui para nós? Primeiro, Jesus aqui está deixando claro que ele é cabeça, certo? Então, se ele é cabeça, então existe um corpo. Como é que, então, a igreja é chamada? A igreja é chamada como corpo de Cristo, porque ele é a cabeça do corpo. E nós que nascemos de Cristo, que nascemos por meio do batismo nas águas, nós somos o que nesse corpo? Membros. Cada um é membro. Não tem nenhum membro melhor que o outro. Uma mão precisa da outra. Um pé precisa do outro. Né? Uma perna precisa da outra. Todos os membros têm suas funções diferentes. A mão direita é igual à mão esquerda? Não. Tenta você pegar a mão esquerda e colocar na mão direita. Vê se ela faz a mesma coisa. Não. Quem escreve com a mão direita não vai conseguir trocar a mão e escrever com ela. Ao contrário, não vai. Cada um tem uma função. Então, todos nós somos importantes dentro dessa cadeia, dentro desse corpo de Cristo. Então, a igreja é o corpo, sendo ele a cabeça. Não pode ter outro. Eu não posso. Eu sou a mão. Agora, a mão virou a cabeça. Não, vai ficar estranho. Né? Como que a mão vai enxergar alguma coisa e direcionar? Não, vamos lá. A cabeça tem os olhos, né? A cabeça tem a boca, a cabeça sente, a cabeça direciona, a cabeça ouve. Gente, se não for a cabeça para direcionar, a igreja não chega a lugar nenhum. Cada um vai para um lugar diferente. Cada um vai para um lugar que não é o mesmo que Cristo fez para que nós fôssemos. Nós não vamos chegar ao objetivo final, que é a salvação, se não manter o que é o original. A igreja dele é original. Então, a igreja é chamada como o corpo de Cristo. Então, nós temos aí, Efésios capítulo 4, versículo 4. Vamos lá, abram lá. Efésios 4, versículo 4. Deixa eu pedir aqui. Luciclésia, pode ler para nós? Aí é só habilitar o som para nós. Você quer ler, Lu? Confirma para mim, Lu. No próximo. Ok, tá bem, então. David, você pode ler para nós? Opa, professor. Falei esse slide? Efésios 4 e 4. Pronto. Efésios 4, 4. Isso. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança. Da vossa vocação, ele é o cabeça, a autoridade total. Isso, perfeito. Então, o que a gente vê? Há somente um corpo e um espírito, como também foi chamado numa só esperança da vossa vocação. Perfeito. Então, aqui já está deixando claro que não há vários corpos, mas um só corpo. Não há vários, um só corpo. Agora, tem como existir vários corpos e um só cabeça? Não, não tem.
nós fomos ingressados a um corpo, um só corpo. Então, se é um só corpo, o corpo é a igreja, não é? Bom, se o corpo é a igreja, então, peraí, só tem uma igreja. Não tem duas igrejas. Não tem três igrejas. Só tem uma igreja. Ok? Então, olha só, Colossenses capítulo 1, versículo 18. Vamos lá. Vai um pouquinho para frente aí. Efésios, Filipenses, Colossenses. Eu vou ler. Ok. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito, e entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Perfeito, perfeito. Obrigado. Olha só. Cristo é o cabeça da igreja. Não pode ter outro direcionando a igreja. Então, peraí, se ele é cabeça, é o que ele disser, o corpo vai fazer. Se ele falar para a mão, estenda a mão, ele vai estender. Estenda o braço, ele vai estender. Pés, dê um passo, você vai dar. Por quê? Cada um de nós somos parte do corpo e seguimos o cabeça. Se o cabeça direcionar, nós obedecemos. Mas se ele não direcionar, nós também não fazemos nada. Ah, ele não falou. Peraí, se ele não falou, você acha que o pé anda sozinho? Imagina. A mão tem vida própria? Não tem. A mão não tem vida própria, o pé não tem vida própria. Imagina, né? Só se fosse... quem já assistiu a Família Addams? Lembra da Família Addams? Né? Assim, o Nunes é o cara, eu acho que é o cara mais velho daqui do grupo, não é, Nunes? Não, brincadeira, viu, Nunes? Todos aqui acredito que vão lembrar da Família Addams. Aquela mão andava sozinha, não é? Aquela mão tinha vida própria. Agora, imagina, vamos lá, vamos pensar. Imagina você fazendo parte do corpo de Cristo e você sendo a mão, e não a cabeça, mas a mão. E você simplesmente fala assim, eu não quero mais ser direcionado pela cabeça. Aí você vai lá e pá, você é cortado do corpo. Você sozinho, a mão, ela vive sozinha, fora do corpo? Não, né? Não vive. Se você é a mão dentro do corpo de Cristo, você não vive fora do corpo de Cristo. Então, se você algum dia pensar que falar assim, eu não quero mais estar junto com a congregação, eu não quero pertencer mais, sou eu e Deus, está enganado. Porque se você sair fora do corpo, da união que o corpo precisa, você é um membro deslocado. Não, um membro sozinho não vive. Ele não vive, ele perde as ligações. A gente vai falar que lá no próprio Efésios fala, né, sobre junta, medula, tudo é necessário. Tudo é necessário. Cada um tem uma função. Mas é assim mesmo. Então, ele é a cabeça do corpo da igreja. Então, a igreja é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja. Então, só tem uma igreja, como também tem um só corpo. Então, nós não fomos ingressados em várias igrejas, ou tem várias igrejas, eu ingressei naquela. Não, não tem. Não tem várias cabeças, porque senão seria um bicho de 7 cabeças. Não existe. Não existe. Tá? Isso aí é história de livros antigos. Então, vamos lá, vamos seguir um pouquinho mais para frente. Terceiro ponto. Dedicavam-se ao ensino dos apóstolos. Paulo, quer falar? Pode falar, Paulo. Não, assim, ali no momento que a gente fala, né, que é a igreja, né? Claro que hoje a gente está tendo esse entendimento do que é a igreja, né? Que a gente está
lendo a Bíblia, né, aprendendo sobre a palavra, hoje a gente vê que é a igreja, né? Só que as outras igrejas que eu digo Sim, também dizem que elas também são a igreja e são o corpo, né? sim, sim. São igrejas, são Então, corpo. então, E como é que a então gente... Pode falar, Paulo, eu estou cortando você. não, é isso aí. Quando tu vai conversar com uma pessoa quando tu pega, que tu recebe as informações corretas, né, e tu quer passar para outra pessoa, vamos supor que seja da igreja que eu frequentava antes, né? Tentar conversar com alguém, né? E as pessoas te dizem isso. Não, mas a nossa igreja também é a igreja. Nós também somos o corpo. Nós também fizemos parte do corpo de Cristo. Então, eles alegam muito essa parte, assim, essa já é uma teoria, né? Aham, Da sim, resposta. sim. Eles vão dizer, eles alegam que cada igreja ela é independente. E não está Uhum. errado. Cada Sim, sim, sim. congregação é independente. Mas independente em que sentido que a gente entende? Biblicamente, não ideia humana. Uhum. Biblicamente, ela tem o direito de poder dizer assim, não é poder dizer, mas olha só, a direção de uma congregação, ela não pode influenciar na direção da outra congregação. Se aqui tem evangelista, e o evangelista está ensinando Efésios, e aí lá com o Paulo tem outro evangelista, e lá eles estão estudando Romanos. Aí eu aqui falo assim, evangelista Paulo, você tem que agora estudar Efésios. Não é para você fazer Romanos, porque você tem que seguir aqui. A ordem sai daqui. Aí o que é que está acontecendo? Não tem liberdade, porque essa liberdade Deus nos dá. Cada congregação tem a sua liberdade nesse sentido. Imagina só se todas as igrejas andassem iguais. Não foi assim que Cristo programou cada congregação viver. Por quê? Imagina se uma ou a que está direcionando o trabalho fizer algo errado. O que vai acontecer com as outras? Todas elas vão fazer o quê? O erro. Errado. Vai errar. Todas elas vão fazer o mesmo erro. Então, Jesus não deixou que fosse dessa forma. Então, cada congregação tem a sua direção, tem os seus professores, tem os seus Sua doutrina. pastores, isso, né? Tem a sua direção, no sentido das pessoas que são responsáveis pelo próprio trabalho, vamos dizer assim, que direcionam ali o trabalho. Então, a congregação A pode falar que no domingo, vai realizar o culto de adoração de manhã. E a congregação B pode falar que vai fazer no período da tarde. Tem algum problema? Não. Cada uma é livre. Mas o que é que elas vão ensinar? A mesma doutrina. Por isso que elas são uma só. É uma igreja, no sentido que todas elas ensinam a mesma doutrina. A mesma. Não pode ser diferente. Tá? Então, esse é o sentido correto sobre a igreja. Não esse que as pessoas acham que é. Cada igreja é independente. Então, aqui a doutrina é de um jeito. Não, a doutrina é uma só. Porque se ela for diferente, não há união. Como que você pode ser unido como que eu posso ser unido com Paulo, sendo que o Paulo ensina outra doutrina? Mas como assim outra doutrina, se o Cristo é o mesmo? Outra doutrina, vamos pegar um exemplo. No domingo, o culto de adoração é todo primeiro dia da semana. Essa é a instrução que a gente vê na Bíblia, ok? Uhum. Nós podemos chegar lá, tá? Mas vamos lá. Biblicamente é todo primeiro dia da semana. Aí o Paulo fala assim, não, aqui nós vamos fazer uma vez por mês. Espera aí. O que aconteceu agora? Que união eu tenho com o Paulo, sendo que eu não preservo
a origem da instrução. Perdeu a origem, não perdeu? Então, peraí. Sim. A igreja onde o Paulo congrega e direciona, vamos dizer assim, cuida, né, do ensino, é a igreja de Cristo ou deixou de ser a igreja de Cristo? Já deixou de ser. Deixou. Por quê? Porque você mudou a origem. Mudou a origem dela, ela passa a ser sua, não mais de Cristo. É por isso que Cristo ele quer preservar a unidade entre todas as congregações. Não pode ser diferente. Só tem uma igreja, então todas elas têm que falar a mesma língua. Não pode falar a língua diferente. Não pode. Cada uma ensina algo diferente. Espera aí. Quem que é quem? Será que Cristo ele é confuso? Não. Não. O confuso aí somos nós. A Bíblia, ela é perfeita. Ela é perfeita. Tanto é que ela tem só uma instrução, não duas. Mas por que que as pessoas fazem diferente? O problema está na Bíblia ou o problema está na pessoa? Estão nas pessoas e não na Bíblia. Porque se a gente aprender direito o que ela ensina, então não vai errar. Nós não vamos errar, né? Ok. Alguém quer fazer algum É isso aí, comentário? valeu, obrigado. Nada. Vamos lá. Próximo. Nós temos aí, ó. Dedicavam-se ao ensino dos apóstolos. É algo que a gente precisa fazer, por quê? Estamos vendo sobre a Bíblia. E quando sobre a Bíblia, desculpa, sobre a igreja. E quando a gente fala sobre igreja, a gente vai lembrar sobre Atos, o livro de Atos. Atos, capítulo 2, versículo 42. Abram lá. Olha só o que fala aqui, Atos 2 e 42. A igreja havia iniciado ali no livro de Atos, ok? Lucas é quem escreve o livro de Atos. O médico Lucas, o mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas. Então, Lucas, ou melhor, Atos, capítulo 2, versículo 42, diz assim, ó, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, olha só, algo bem claro para a gente. O que é que nós precisamos fazer? Perseverar na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Quais igrejas precisam fazer isso? Todas. Todas as igrejas, vamos trocar a palavra igreja, talvez? Todas as congregações, ou todas as igrejas de Cristo precisam fazer a mesma coisa. Elas são direcionadas aqui, ó, a preservarem, a perseverar em uma doutrina que vem dos apóstolos. Por quê? Por que dos apóstolos? Não foi Cristo quem escolheu os apóstolos para entregar a boa notícia? Foi. Foram eles que trouxeram a boa notícia. Então, o que a gente faz? Persevera nessa doutrina, não fora dela, mas nessa doutrina. Outro ponto aí, ó, quarto na tela. A igreja é chamada na Bíblia de coluna e fundamento da verdade. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 15. Abram lá. 1 Timóteo. São cartas, tá? Lá na frente. Vai folheando aí. 1 Timóteo 3, 14 e 15. Ramalho, você pode ler para nós? 1 Timóteo 3, 14 e 15. 1 14, 15, não é isso? Isso. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus,
que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Amém. Amém. Quer fazer algum comentário, Ramalho? Não, por enquanto não. Ok, obrigado. O que nós, então, estamos vendo aqui em 1 Timóteo? Aqui é Paulo falando com Timóteo, dando instruções para ele. Mas o que é que Timóteo vai fazer com essas instruções? Ele vai instruir as igrejas aonde ele vai. Ele vai ter que fazer o quê? Olha, para que, se eu tardar, fique ciente de que como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então, Timóteo, ele tem que preservar algo que foi ensinado pelos apóstolos. Não é para ele mudar, e é para ele manter isso. É procedimento da casa de Deus, é de acordo com as instruções que os apóstolos deram. E Paulo é um apóstolo e estava passando instruções para Timóteo. Não é para ser feito diferente. E a igreja, ela também é como o quê? Coluna, fundamento da verdade. Então, nós precisamos manter essa coluna e fundamento da verdade. Não pode ser diferente. Vamos lá. Assim, então, a responsabilidade da igreja é de ensinar e praticar cada verdade contida na palavra de Deus, e não fora dela, mas o que está nela. Por isso é que a doutrina deve ser mantida. Porque se a doutrina não for mantida, perde-se o quê? A originalidade. Perdeu a originalidade, perdeu o sentido do que é desde o início criado. A igreja tem um sentido original e ela precisa manter o que é original. Se não for assim, nós não chegaremos ao fim da nossa estrada, né, que é a salvação, chegar à salvação. Então, olha só, 2 Timóteo 1:13. Vamos lá, a carta para frente aí. A próxima. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 13. Vamos lá. Erineide, você pode ler? Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e na cidade que há em Cristo Jesus. Amém. Na caridade que há em Cristo Jesus. Isso, perfeito. Algumas versões vão tratar como amor, né? Mas a gente entende a mesma coisa. Então, olha só, mantém o quê? Em outras palavras, o padrão. Espera aí, a igreja tem um padrão? Tem um padrão. E se não manter o padrão, deixa de ser original, deixa de manter o padrão. Não tem como. Se eu for fazer o meu bolo, vai ser o meu bolo. Se o Jorge Nunes for fazer o bolo dele, quando eu for lá visitar, ele vai fazer o dele, né? Aí eu vou experimentar o bolo dele. Então, quando Cristo veio ao mundo, ele trouxe a igreja dele. Ele trouxe os mandamentos dele. Ele trouxe a igreja, que é o corpo. Então, precisa preservar o quê? A originalidade. Nós não temos direito de mudar aquilo que é original. Olha só. Lembra que a palavra fala que a verdade está em Cristo, e a verdade é dele. E a verdade também é chamada como a perfeição, certo? Se a verdade é chamada como perfeita, se eu mudar a verdade, o que acaba se tornando? Inverdade. Ou, em outras palavras, imperfeita. Então, eu não posso mudar nada daquilo que está escrito. Se eu mudei uma vírgula, eu vou ser cobrado por isso. Se eu acrescentei um ponto, eu vou ser cobrado nisso. Por quê? Porque não sou eu quem escreveu a Bíblia, não sou eu quem instruiu para ser escrita. Então, eu não posso mudar, não posso acrescentar, não posso fazer nada. Perde-se a originalidade, ok? Então, outra passagem que pode
complementar para nós Tito, capítulo 2, versículo 1. Vamos lá, Tito é depois de Timóteo. Abram lá. Boa noite, José. Tudo bem? Opa, boa noite, Senhor. Paz. José, você pode ler para nós? Tito, capítulo 2, versículo 1? Posso sim. Ótimo. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Ótimo. José, você pode falar o que convém a você ou à sã doutrina? A sã doutrina. Perfeito. Então, significa que a palavra ela é perfeita, mas se eu tirar algo dela, ela deixa de ser perfeita. Aí ela passa a ser imperfeita. Parece algo muito simples de se falar, né? E às vezes parece que não tem peso algum para nós. Não, tem um peso muito, mas muito grande. Se eu mudar uma vírgula do ensino de Cristo, eu deixei aquilo que é perfeito para ser imperfeito. Aonde eu vou chegar? Lugar nenhum. Quer dizer, não, minto. Eu vou chegar em algum lugar que não é o céu. Não é o céu, porque eu estou mudando aquilo que é perfeito. Ok, vamos lá. Seguindo mais em frente. Quinto, a igreja é o grupo ou comunidade dos salvos em Cristo. Ok? Deixa eu só mudar minha telinha aqui. Então, nós temos Atos capítulo 2, versículo 41 e o versículo 47. Deixa eu ler lá rapidinho para vocês. Atos capítulo 2. Atos 2, 41 e o 47. Novamente, o que a gente já viu, que a gente já leu. 42 aqui. Ou melhor, 41 e o 47. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, no mesmo dia. E o 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Olha só como que é interessante. O que nós estamos vendo aqui é que, para você ingressar na igreja, para você pertencer ao corpo de Cristo, alguma coisa aconteceu ali com aqueles 3.000 que aceitaram Cristo. O que eles fizeram? Foram batizados, ok? Então, batizados, agora eles pertencem ao corpo de Cristo. Sem batismo, sem corpo de Cristo. Com batismo, parte do corpo de Cristo, ok? E aí ele vai lá no outro, 47, ele fala assim, louvando a Deus, isso já mostrando como é que eles viviam. Aqui, se a gente discorrer o restante, a gente vai perceber que está falando como é que a igreja vivia ali no primeiro século. Então, tem vários detalhes interessantes aqui que depois vocês podem ler, tá? Mas o 47, novamente, diz assim, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, opa, peraí, o povo, esses 3.000 batizados, o que é que estava acontecendo aqui? Ó? Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Quem é que acrescenta alguém na igreja? Cristo, o Senhor. Não é o Nunes. O Nunes não acrescenta ninguém. Ninguém. Ele é só um meio para facilitar o ingresso de alguém, é o meio. Né? Nós somos o meio para facilitar. Porque quem coloca dentro do reino é Cristo. Por quê? Porque o reino é dele e não meu. Agora, se fosse o meu, eu tinha morrido, eu tinha sido crucificado para então colocar as pessoas dentro da minha igreja. Aí a minha igreja, eu morro por ela. Entendeu? Aí eu posso fazer do jeito que eu quiser. Sou eu que coloco, sou eu que tiro.
Agora, a igreja de Cristo, não. Quem acrescenta é ele, não eu. Nós não temos domínio sobre isso, nós não temos poder sobre isso para colocar ninguém, porque o reino é dele. O corpo é dele, ele coloca quem ele quiser. Olha, a mão está faltando um dedo, vou colocar um dedo aí, ó. Então, é assim que funciona. E não diferente disso. Não é alguém que acrescenta, é Cristo que acrescenta. Então, olha só, é essencial ser membro da igreja do Senhor se queremos ser salvos. É essencial. Isso significa que, se não for dessa forma, eu não posso dizer que sou membro da igreja. Não posso dizer que pertenço à igreja de Cristo, se eu ainda não fui batizado. Ok? Então, a pergunta é importante. Você é membro da igreja? Como é que você vai dizer, ou melhor, como é que eu vou saber se eu sou membro da igreja de Cristo? Se eu fui batizado nas águas. Aí nós vamos, talvez, entrar em detalhes. Mas que batismo é esse? Quantos batismos tem? Porque as religiões, né, dizem que há outros batismos. Tem aquele batismo que você chove, tem aquele que é o batismo com o Espírito Santo, tem aquele que você não precisa entrar na água, aceita Cristo como Senhor, e basta. E o que então Cristo está falando logo no começo? Atos, vamos pegar lá, né? Nós não vamos entrar sobre batismo, mas vamos lá. Atos capítulo 2, versículo 38, melhor, 37. Vamos lá. Pegar o 37, por quê? Porque ele vai explicar quem são essas pessoas. Vamos lá. Quem gostaria de ler? Fica à vontade, habilita aí, pode ler. Atos capítulo 2, versículo 37 e 38. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhe o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. O que faremos? Isso, pode ler. Que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Perfeito. Quer falar alguma coisa, Paulo? Não, é só saber se era para seguir ou não. Ah, sim, não, tá ótimo, é até aí mesmo. Olha só, aqui já deixa claro para a gente, existiam pessoas que estavam perguntando para Pedro, falou, e agora? O que é que a gente precisa fazer, Pedro? Aí Pedro, então, dá a direção. Pedro, vou lembrar uma passagem que nós lemos. Lembra que Jesus falou assim, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja? Então, lembra dessa passagem. Ele está falando para Pedro que Cristo, ele é a pedra angular. Tanto é que depois a gente leu o restante aí que complementou. Mas nessa passagem ele fala que Pedro iria ter a chave que iria abrir a porta da onde? Dos céus. Ou melhor, a porta dos céus é a porta do reino. Então, olha só o que acontece aqui. Pedro tem a chave, porque é agora que, então, as pessoas vão ser batizadas. Então, Pedro tem a chave, porque Jesus falou, eu vou te dar a chave, e você vai abrir a porta do reino. Então, Pedro abriu. Aí Pedro fala o quê? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Bem, o que significa batismo? No original. Ou no italiano é batismo, né? É quase a mesma coisa. Mas ele significa imersão, submergir, vamos dizer assim,
entrar dentro d'água. Então, entrar dentro d'água, então, seria essa a palavra. Então, o que nós vamos fazer, Pedro? Vocês precisam se arrepender. A primeira coisa que vocês precisam fazer. Agora, eu vou ser batizado sem arrependimento? Não. Se você não se arrepender dos seus erros, da sua vida sem Cristo, não há como você ser batizado, e é um batismo de forma errada. Ah, eu não me arrependo de nada, não. Eu só quero ser batizado e acabou. Quero entrar no reino. Mas, e aí? Cadê o arrependimento? Não tem, cadê a humildade, né? A gente precisa ser humilde, reconhecer. Não sou nada se não tiver Cristo. Não vou para o céu se não tiver Cristo. Né? Então, ele fala, olha, primeiro se arrepende. E depois, vai e entra na água. Por quê na água? Aí tem a passagem que a gente tem referência para explicar, que tem a ver lá, vai lembrar, até tem, Hebreus vai falar sobre isso, que vai lembrar sobre a arca, sobre a água, sobre várias coisas. Mas nós não vamos entrar dentro desse detalhe hoje, não. Tá? Isso aí vai ser para a semana que vem. Terça-feira. Terça-feira. Nós vamos só um biquinho só do gostinho do que a gente vai estudar semana que vem. Ok, vamos passar para frente aqui. Acredito que vocês já pegaram um pouquinho do que precisa. Então, sexto, a igreja não é uma organização, mas sim um organismo. Por quê? Lembrando, novamente, a igreja é o corpo de Cristo, então é um organismo vivo. Ele não é uma organização. Por que não é uma organização? Se fosse uma organização, seria uma matriz mandando nas outras. Não seria isso? Essa seria a ideia que Cristo trouxe para a igreja dele? Não, não é? Por quê? Porque se fosse como uma organização, um iria mandar. Quem ia mandar? Jerusalém, porque está começando lá em Jerusalém, não foi? Já foi, a profecia foi iniciar lá em Jerusalém. Ok, então quem manda é Jerusalém, lá de Jerusalém. E aí os outros vão fazer tudo o que direcionar, o que ele direcionar. Foi assim? Não, não é dessa forma. A gente até comentou um pouquinho sobre isso, ok? Mas não é assim que funciona, não é uma organização, é um organismo vivo e é comandado pela cabeça, que é Cristo. A comparação que a Bíblia usa para definir a igreja é um corpo, então, que é um organismo. Efésios 4, 15 e 16. Vamos lá, Efésios novamente. Efésios, capítulo 4, versículo 15 ao 16. Cadê? Quem gostaria de ler? Fique à vontade, pode colocar aí para poder ler. Efésios, capítulo 4, versículo 15 ao 16. Bem que está na tela, vocês podem só deixar aí e ler o que tiver na tela aí. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquela que é a cabeça de Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz aumento do corpo para sua edificação em amor. Perfeito, perfeito. Eu vou dizer uma coisa interessante para vocês aí. Para que eu estudo a Bíblia mais e mais? Qual o sentido de estudar a Bíblia mais e mais? Para que eu aumente o meu amor. Para que o amor que eu tenho seja maior, maior, maior. Agora, se eu não tiver conhecimento do amor de Cristo, eu não tenho o meu amor aumentado. Eu tenho um pedacinho só de amor, como se diz. Então, quanto mais eu estudo, mais eu aprendo de Cristo, mais o meu amor aumenta. O meu amor aumenta. Isso é fato na nossa vida. É assim que funciona. Então, seguindo a verdade em amor, a verdade é amor. Então, quanto mais você estuda, mais amor você tem.
Ou você não tem? Quanto mais você estuda, você não muda a sua forma de tratar as pessoas? Não é, Paulo? Você muda. Você muda a forma de você lidar com a sua esposa. Porque quanto mais você aprende da verdade de Cristo, mais você vai ser amoroso com a esposa, mais você vai ser amoroso com os filhos, mais você vai ser amoroso com a sua família. Por que eu estou falando da família e não estou falando das pessoas de fora? É mais fácil você dizer que ama os de fora do que os de dentro. Estou certo ou estou errado? É mais fácil você falar que ama os de fora do que os de dentro. Por que os de dentro é difícil? Porque não faz aquilo que você quer. Porque cada um tem o seu gosto. A esposa pensa diferente. O Paulo fala assim, esposa, vamos para o norte, vamos lá para o agreste, eu quero sol. Aí a esposa fala assim, mas esposa, eu não quero, eu quero neve, eu quero ir lá para o sul, eu quero frio. E aí? Tem algo de errado aí ou não? Não, cada um tem um gosto, cada um tem um desejo. E isso não é fácil de lidar, não é fácil. Mas quando você aumenta o seu conhecimento sobre Cristo, o que é que acontece? Você ama mais a esposa e a esposa ama mais você. Aí vai ser aquela coisa assim, não, esposa, eu vou fazer a sua vontade porque eu quero agradar você. Aí ela vai ficar feliz da vida, que da próxima vez, então, ela vai falar assim, não, agora nós vamos lá aonde você quer. É assim que funciona, os dois. Não é só um lado, são os dois lados. Não é um só buscando Cristo, são os dois. Mas se um só buscar Cristo, vai ficar o quê? Um casal imperfeito. Olha como que é a perfeição de Cristo. Ela é perfeita quando todo mundo anda junto. Agora, se nós começarmos a andar diferente um do outro, nós vamos um puxar para um lado e outro para o outro. Não anda no mesmo caminho. Não anda. Andar com Cristo é andar os dois juntos. Então, o casal precisa andar junto. E na igreja é a mesma coisa. O organismo, ele é vivo. Então, pensa bem. Se tem duas congregações na mesma cidade, vamos pensar um pouco mais além aí. Um pouco mais além. Porque às vezes a gente fica pensando só na congregação onde nós estamos e achando que talvez só ela esteja certa. Vamos pensar assim. Então, tem duas congregações na mesma cidade. Elas pensam a mesma coisa? Elas usam a mesma doutrina? Sim. Então, se tiver alguém que queira aprender e mora próximo, o que eu vou fazer? Olha, Paulo, aí no seu bairro tem aí a congregação que você pertence. Olha, eu vou mandar um contato aí para você fazer a visita aí, porque essa pessoa quer congregar com vocês. Perfeito. É assim que funciona. Não pode ser diferente. É a mesma igreja, é o mesmo corpo. Por que eu vou ficar brigando por membros, sendo que todos fazem parte da mesma igreja? Né? Não pode, não pode. Então, uma ajuda a outra. Imagina se todas as congregações vivessem unidas, né? Nós seríamos um organismo vivo gigantesco, funcionando conforme Cristo quer que funcione. Então, o negócio funciona. Eu estou aqui em São Paulo, interior de São Paulo. Estou servindo vocês. Congrego com vocês aí? Não, não congrego. Mas eu estou edificando a igreja? Sim. Qual igreja? A de Cristo. Eu estou servindo quem? A Cristo. E quem mais? O corpo de Cristo. É assim que funciona. Todos nós servimos uns aos outros, em amor. Quanto mais conhecimento, mais amor você tem. Menos conhecimento, menos amor você tem. É assim que funciona. Ok. É assim que funciona e é bem ajustado, consolidado por toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Não tem partes separadas fazendo diferente. Todas unidas, juntas, servindo uns aos outros. Olha só, vou pegar a mesma passagem para complementar. Passagem não, mesmo livro.
para a gente complementar. Deixa eu pegar aqui, qual que é a passagem que a gente pode usar. Aqui. Vamos lá. Se nós servimos uns aos outros, né, segundo a justa cooperação para cada parte, como é que a gente faz? Capítulo 5, versículo 21 de Efésios, fala assim, capítulo 5, versículo 21. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Em outras palavras, sujeitai-vos uns aos outros no amor de Cristo. O temor é amor. Então, em outras palavras, eu estou colocando outras palavras, que é o mesmo sentido. O que a gente quer, final, é amar. Então, o que é que nós temos que fazer uns com os outros? Sujeitarmos uns aos outros. E ele ainda fala que como é que a gente faz, né? Tem várias instruções no livro de Efésios, mas nós não vamos estudar o livro de Efésios, não. Só estou dando só o gosto para vocês terem a curiosidade depois de estudar o livro de Efésios. O livro de Efésios é excelente, excelente. Vocês querem crescer, vocês vão ler o livro de Efésios. Mas vamos lá. Deixa eu pegar aqui a continuação. A única hierarquia que existe na igreja é essa. Cristo é o cabeça. E todos os outros são irmãos. Pois é, somos irmãos. E iguais em importância, não tem diferença. Olha só, Mateus 23, capítulo 23, versículo 5 ao 12. Vamos lá. Mateus, capítulo 23, versículo 5 até o 12. Abram lá, Mateus 23. Alguém pode ler? Eu sei que é longo. Alguém quer dividir aí? Eu vou ler, então. Ok. Vou fazer essa leitura. Do versículo 5 ao 12 de Mateus, capítulo 23. Diz assim. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias e nas primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças. E o serem chamados pelos homens de rabi. Vós, porém, não sejais chamados rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo. E todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. O maior dentre vós será vosso servo. E o que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Perfeito, perfeito. Então, o que a gente tem aqui de instrução, né, de Cristo? Que dentro do reino não há separação. Dentro do reino não há diferença. Dentro do reino não há importância. Não é porque um prega é melhor. Não é porque o outro fala em línguas, vamos dizer assim, né, como lá em Coríntios fala, que ele é melhor. Não, tem nada disso. Porque o outro é presbítero, ele é melhor. Não, não. Todos nós temos funções diferentes dentro do mesmo corpo, cada um com uma função diferente. Agora, uma coisa é bem clara. Cada um tem uma função, e quem vai cobrar ela? Sou eu? Não. É Cristo que vai cobrar. Porque você faz parte do corpo dele. Você é membro do corpo dele. Se você, sendo a mão, não obedece o cabeça, ele vai fazer o quê com você? Vai te cobrar. Vai fazer alguma coisa. A gente tem outras instruções que falam, né? O que vai acontecer com a mão que não faz nada? Falou, você é a mão, você não faz nada, não tem função, vamos cortar. Corta, coloca outra mão no lugar. Entendeu?
Em outras palavras, é isso. Nós não podemos. Todos nós temos funções, todos nós somos importantes, ninguém é melhor que ninguém dentro do reino de Cristo. Todos nós temos funções para servir. Nós fomos chamados para servir, não para outra coisa. Então, vamos lá. Eu quero pegar uma outra passagem de Efésios. Eu vou abusar de Efésios hoje, então. Efésios fala assim. Efésios, capítulo 2. Aqui. Efésios, capítulo 2, versículo 10. Já nos dá uma ideia. Diz assim, Efésios 2 e 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para fazer o quê? Boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, todos nós fomos chamados para fazer algo, boas obras. Todos nós. Não tem ninguém melhor aí. Aí não tem ninguém melhor. Todos nós. E aqui até o livro a carta aos Efésios tem a ver com o judeu cristão e o gentil cristão. O judeu se achava melhor do que o gentil. Aí Jesus falou assim, espera aí, vocês nasceram de quem? Judeu, você nasceu de quem? Hã? Você agora não é mais judeu cristão, você é cristão. Gentil, você nasceu de quem? Gentil, você não é mais gentil, você é cristão. Então, agora vocês dois não tem mais separação. Tinha, agora não tem. Por que não tem mais? Porque eu sou Cristo, acabei com essa separação. Quebrei essa barreira, não tem mais. Então, peraí, você nasceu de Cristo, você é cristão. Não tem esse negócio de judeu cristão, gentil cristão. Não tem. Então, não tem melhor e nem pior. Não tem maior e menor. Não tem. Dentro do reino, todos somos servos com funções diferentes. Só isso. Só isso. Ok? Bem, vamos lá. Passando um pouquinho mais aqui, algumas das doutrinas esquecidas. Bem, nós estamos aí na hora de 9h35. Jorge Nunes, me diz aí, me direciona. Pois bem, professor, nós chegamos ao horário de término, né? Nós começamos 20 minutos atrasado, então, se os alunos não se importarem, somente hoje, a gente poderia ir até às 10 para as 10, caso todo mundo dê um ok e o senhor assim prosseguir, tudo bem, senão o senhor fecha nesse ponto e a gente chama o Antônio de Barros aí, né, para fazer aquela oração e a gente fecha aqui, tá bom? Ó. Por mim, tudo bem. Chegou minha família agora, mas tudo bem, vamos continuar. Se vocês não se importarem, tá? Eu posso estender um pouco mais. A gente adianta um pouquinho mais aí. Por mim também, pastor. Pode ser? Perfeito. Então, tá bom. Então, deixa eu só diminuir aqui. Vamos lá, deixa eu ler aqui rapidinho. A vontade de aprender, a gente vai um pouquinho além do que a gente vai esforçando mais. Isso é fome de justiça. Vamos lá. É verdade. Sendo Jesus o cabeça, vem dele as determinações, os mandamentos. Isso nós comentamos um pouco. Então, ponto A, a condução das assembleias da igreja. Olha como que é interessante as frases, as palavras. Em primeiro lugar, nós notamos na Bíblia que as mulheres não foi dado papel de liderança nas reuniões públicas da igreja. Vamos chegar em um ponto interessante aqui para a gente poder discutir. Então, olha só, lembrando, quem é o cabeça da igreja? Cristo. Cristo é quem direciona a igreja? Sim. A igreja tem um padrão? Tem. A igreja tem um mandamento? Sim. Então, nós seguimos aquelas instruções. Olha só como que é interessante, né? Às vezes, eu vou usar bem as palavras instruções para não dar referência à lei, mas não significa que nós não temos lei, porque eu posso usar outra passagem para dizer que nós temos.
Mas não é isso. Eu só quero chegar ao ponto que a instrução que nós temos é para nós mudarmos e andarmos de forma correta. Andamos errado ontem, mas hoje eu não posso andar mais errado. Eu tenho que andar certo hoje. Essa é a graça que Cristo nos trouxe. Porque se fôssemos viver na lei do passado, não tinha graça, não. O negócio é, errou, paga. Agora não. Com Cristo, nós temos as instruções. Então, errou ontem, não erre hoje. Você ainda tem chance para se arrepender. É isso que nós temos. Mas vamos lá. A instrução de Cristo sobre a condução da assembleia da igreja. Então, como nós dissemos aí, ó, em primeiro lugar, nós notamos na Bíblia que as mulheres não foi dado papel de liderança. Ok? Então, aonde é que fala que as mulheres não têm papel de liderança? Prestem bem atenção. Papel de liderança. Não está falando dela fazer parte do reino. Aí nós vamos depois discutir quais são as funções que a mulher pode ter. Opa, são tantas funções que vai ter homem que não vai querer pegar a função da mulher. Tenho certeza disso. Mas vamos lá. Passagem, 1 Coríntios 14, 33 ao 35. 1 Coríntios 14, abram lá. Ramalho, pode ler para nós? Ramalho, você pode ler? Qual é, professor? 1 Coríntios, é? David, ok, isso, pode ler. 1 Coríntios 14, 33 ao 35. Porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como é em todas as igrejas dos santos. Conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seu marido, porque para a mulher, eu estou lendo de acordo aí com, mas deixa eu abrir aqui. Está certo, tá? A versão está correta. É porque eu estava lendo aqui pelo Coríntios. Só um minutinho, professor. Primeiro Coríntios, capítulo 14, do versículo 33. Pronto. Eu li. Deixa eu ver. Não, pronto. É o 35 agora, continuando. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seus próprios maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Ok. Porventura, saiu dentre vós... até o 35, né, professor? Isso, Pronto. até o 35, ele já basta para a gente. Né? Aqui nós temos uma instrução com relação à organização da igreja. Tá? Deixa eu só adiantar uma, parece que voltou aqui. Aqui. Ok. Nós vimos aqui que, então, a igreja ela tem uma instrução com relação à organização dela. Até aqui, o que a gente vê da passagem diz clara que as mulheres não têm esse direito de ensinar, ou, no caso, de exercer uma função de autoridade dentro da igreja, ok? Esse é o ponto, tá? Então, aqui está falando que é para o homem.
Se o homem não exercer, vocês acham que as mulheres vão querer ou não? Imagina se tem homens dentro da congregação e os homens não querem fazer nada, não querem assumir responsabilidade, sabendo que existem as responsabilidades que são para os homens. Homem, vocês têm as suas responsabilidades. Mulheres, vocês têm as suas. Aí a questão é estudar cada um, tá? Nós não vamos ter tempo para ficar estudando todas elas, para a gente detalhar, mas só para a gente ver que há uma organização dentro da congregação, ok? Então, os homens não assumem. O que é que a mulher tem que fazer? Assumir o papel do homem? Não. Se ela fizer isso, ela está fazendo certo ou errado? Errado. Vai dar certo? Não. Ela vai até instruir o que é certo? Pode ser. Mas vai ser a igreja de Cristo? Não. Deixou de ser original? Deixou de ser original. Parece brincadeira falar isso, né? Mas será que só por causa disso? É, só por causa disso. É. Talvez eu colocasse assim, homens, por que vocês não estão ensinando? A culpa é de vocês. Eu mudei só a culpa, tá? A culpa é de vocês, que não assumiram a responsabilidade de ensinar. Porque às vezes a gente fica colocando que a mulher... Não, a culpa é da mulher. Não. A mulher não recebeu instrução para isso. Ela está tentando fazer aquilo que é certo, só que ela faz errado. Mas ela também não deixa de fazer o errado. Ela está fazendo o errado. Mas a questão é, olha como que Deus coloca as coisas. Na congregação tem organização. Os homens têm autoridade para, ou melhor, os homens recebem autoridade para ser exercida dentro dela. Não a mulher, o homem. Não é que Deus é machista. Não. É que a função da mulher, o homem não vai fazer. E a função do homem, a mulher não tem capacidade para fazer. Mesmo que ela ache que tenha. Mas Deus fala assim, não tem. Porque vocês não conseguem fazer isso perfeito como eu estou instruindo. O homem pode, porque eu capacitei ele para isso. Mas a mulher foi capacitada para outras coisas, que o homem não faz. Está vendo onde está o erro? A gente está querendo passar exercer funções diferentes, que não devem ser. Nada de errado. A mulher quer ensinar, mas aonde eu estou dizendo que a mulher não pode ensinar? Não. Mas dentro da congregação, o homem é quem deve fazer o papel dele, não a mulher. Não a mulher. Mas a mulher pode estar... Vamos lá, vamos dar um exemplo aí. Sexta-feira, as mulheres se reuniram na congregação, lá na igreja, no prédio, vamos dizer que tem um prédio. Os homens não estão lá. As mulheres podem ensinar? Por quê? Porque os homens não estão lá. Porque aí o encontro só das mulheres. Isso. Existe algum erro nisso? Não. Não. Por quê? Porque as mulheres estão reunidas. E por que um homem vai ali, sendo que é uma reunião só de mulheres? Não. Então, a mulher pode ensinar? Claro que pode, sem nenhum problema. Dentro de casa, a mulher pode ensinar o marido? Pode, ainda mais se o marido ainda não tem instrução. Qual o erro nisso? Nenhum. Nenhum. A esposa não ensina os filhos? Ensina. Os filhos homens? Sim, ensina os filhos homens. É o papel dela. E o homem? Não tem o papel de ensinar? Também tem. Ele precisa ensinar. Tanto é que ele é o cabeça da casa. Não é a mulher. Isso aí eu vou entrar dentro de Efésios de novo. Eu não vou entrar dentro de Efésios. Daqui a pouco eu começo a dar aula de Efésios e não é Efésios, é Atos. Tá? Ok. Vamos adiantar um pouco mais aí. Eu sei que nós estamos quase dando tempo já.
Deixa eu ver mais um pouquinho aqui para frente. Olha só, os princípios de 1 Coríntios, capítulo 14, são confirmados onde? Onde são confirmados? 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8 até o 15. Olha só. Vamos lá para a gente, então, encerrar esse ponto. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8 até o 15. Jorge, você pode ler para nós, Jorge? Opa, vou ler aqui, professor. 1 Timóteo 2, do 8 ao 15. Isso. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda, que, do mesmo modo, as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. A mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecerem com sobriedade na fé, no amor e na santificação. Ótimo, ótimo. Nós, então, estamos vendo um pouco mais sobre a explicação a respeito daquilo que a gente está comentando. Então, aqui, ó, Paulo, o apóstolo Paulo, instruindo Timóteo, vai deixar claro aqui para ele, Timóteo, olha, essas são as instruções que você precisa passar às congregações onde você estiver. Então, é assim que vai funcionar a igreja que Cristo edificou. Ela tem uma orientação? Tem, é dessa forma. Os homens têm o seu papel, as mulheres têm o papel delas. O homem não vai fazer o papel da mulher, e nem a mulher vai fazer o papel do homem. Cada um com a sua responsabilidade. E ninguém é melhor que ninguém. Ninguém. Todos servindo, fazendo o quê? Boas obras. Todos fazendo boas obras. Não significa que é só o homem que vai fazer boa obra. Não. As mulheres também. E ele vai trazendo vários detalhes aqui. Tá? Não significa que, não vamos, não é ao ponto da letra, no sentido que aqui Paulo está dando os exemplos para nós, que não é para a mulher ficar andando com um monte de coisa na cabeça, tal, chamando a atenção. Não é esse o ponto. O ponto é que ela precisa andar de forma mais simples, mais humilde, mais tranquila, nada chamando a atenção para si. Não é assim que nós fazemos. A mesma coisa o homem, né? O homem também não vai ficar andando com roupas que chamam a atenção, porque o homem também chama, mas mais ainda é a mulher. Por quê? Porque o homem é atraído pelo que a mulher coloca. A mulher, o que atrai a mulher não é o que o homem coloca, não. Não é, não. O Paulo pode andar bem vestido, mas não vai ser isso, né, que vai atrair as mulheres. Então, é assim que funciona. Mesma coisa Jorge Nunes. Jorge Nunes pode arrumar o cabelo bonitão aí. Não é só isso. O que vai atrair a mulher é diferente. Né? Então, assim, só para a gente entender os pontos que Paulo está colocando para nós. Significando que dentro da congregação, quando a igreja está reunida, as mulheres têm a sua função e o homem tem a sua função. Então, se nós fôssemos entrar dentro mais ainda, a gente ia lá para o livro de Efésios novamente. Ó, eu não quero, mas eu vou lá para o livro de Efésios, tá? Porque Efésios ele vai complementar muitas ideias, muitas instruções que nós estamos tendo aqui, ok? Mas, Jorge Nunes, eu acho que o nosso tempo já deu. Deixa eu só verificar aqui, próxima tela. Ok.
Aí, ó, já ia entrar em outro ponto aqui. Deixa para a semana que vem. Ok, professor. Tudo bem até aqui, graças a Deus. Então, Amém. a gente paramos esse momento inicial, né? Começou hoje essa aula, tá? Então, não sei o senhor se vai ter alguma atividade ou só quando terminar essa aula, passar algo para os alunos aí. Eu não sei. Caso o senhor tenha, esse é o momento. Ok. Então, vamos fazer o seguinte. Todos estão no grupo, não estão? Sim, estão. Perfeito. Então, lá no grupo, eu vou passar, então, um pequeno exercício para ser feito até terça-feira para a gente terminar essa aula. Pode ser? Perfeito. E aí, o que é que nós faremos? Semana que vem, na terça-feira, nós nos encontramos novamente. Eu vou terminar essa primeira lição e já, consequentemente, já vou começar a segunda. Pode ser? Perfeito. Pode. Aí, na semana que vem, quando terminar essa primeira, aí eu vou passar um questionário para todos fazerem. Só depois que terminar ela, aí eu passo o questionário completo, né? Que eu quero, tem algumas perguntas e algumas explanações que vocês vão fazer de acordo com a lição que vocês tiveram. Pode ser? Legal. Perfeito. Jorge, fica à vontade, toma a frente aí. Ok, então, professor, uma pergunta. O nosso querido irmão Barros, ele está ativo aí na reunião, não? Tem como o senhor verificar? Deixa eu verificar agora. O Antônio está aqui, ó. Só eu não sei se ele está ouvindo e ele pode falar, também não sei. Teria como mandar um alô para ele aí, para que ele pudesse abrir o microfone? Não, olha, é isso que eu estou dizendo. Ele está com o microfone habilitado, ele não está fechado aqui para mim, não, está aberto. Só que eu acho que nós não ouvimos ele. Talvez ele ouça a nós, tá? Mas nós não ouvimos Tem ele. que fazer um cartaz com o nome dele aí e botar. Certo? Vamos escrever, né? Escreve o nome dele aí. Eu mandei mensagem, né, para ele, mas eu não sei se de repente ele viu. Ok, então... Ele não viu. Ok. Então, parabéns a todos, né, que estão conosco hoje. Esperamos, nossa expectativa é que na próximo encontro todos estejam aqui novamente. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai agradecer a Deus, fazendo uma oração e depois a gente dá por encerrado, tá, professor? Ok, olha, outra coisa. Você vê, de repente, quem pode orar aí para nós agora, e aí nós vamos dar tchau cada um, e eu que estou controlando aqui, quando eu desligar, vai fazer o término da gravação, ok? E aí, então, vai desligar todo mundo ao mesmo tempo, tá? Mesmo que, de repente, a gente não deu tchau aí, vamos tentar dar tchau rapidinho para a gravação também finalizar certinho. Mas fica tranquilo, pode ficar aí, pode tocar aí, o Jorge. Ok, então, pedir ao irmão Paulo que faça uma oração, e depois da oração, o senhor professor, os alunos automaticamente já vão saindo, dando uma boa noite, e aí o senhor vai finalizar desligando depois, tá bom? Ok. É com você, irmão Paulo. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado por tudo, Senhor Deus, cada dia mais aprendendo mais da sua palavra, Pai. Aqui estou, Senhor, cheio, Senhor, de esperança, Senhor, e cada dia mais, Senhor, que eu possa aprender, Pai, com nossos irmãos, Pai, e poder ensinar, Senhor, tudo que a gente puder aprender e poder passar um para o outro, Pai, e passar esse amor que Deus nos está nos passando, Pai, passar para o próximo, Pai. Eu estou aprendendo muito com a palavra, com a verdade, Senhor Deus amado, que isso eu posso passar para outras pessoas, Pai. Que em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Obrigado, Paulo. Amém, amém. Pessoal, olha, boa noite para vocês, Deus abençoe a cada um, tá? Conceda um bom final de semana, né? Estamos aí sexta-feira. Boa noite. Valeu. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima semana. Amém, José. Pai do Senhor a todos. Amém. Amália, obrigado. Irineide, obrigado. Antônio, mais uma vez, obrigado. Paulo, um abraço. Bom te conhecer. Ezequias, obrigado. Um abraço. Irineide, brigadão pela presença.
Gente, um abraço. Tchau, tchau. Desligando aqui. 3, 2, 1.